Olá, olá. Estamos ao vivo. Muito boa tarde. Estou vendo o pessoal começando a entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando uns segundinhos aí para a turma começar a acessar o link. Vamos fazer um teste rápido de som aqui. Me ouvindo bem? Boa tarde, Tiago. Fiquem à vontade para dar um alô no chat aí, quem já estiver ouvindo. Boa tarde, Ricardo. Muito bom, muito bom. Show de bolas. Evagoras também por aí. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Carvalho, sou o Head de Vendas da Móvel no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre IA e engajamento do cliente, como que a gente revoluciona as experiências com inteligência artificial. Para isso, eu estou convidando hoje aqui meu amigo, meu parceiro, Toles Vossos, CEO e sócio da Ergondata. Muito boa tarde, Toles. Como é que estão as coisas? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. Um tema bem legal para explorar. Espero que vocês gostem e sempre vocês tenham a liberdade de nos contactar offline, certo? Exatamente. É um tema que está muito em alta, né? Acho que falando de tendências de customer experience, né? A gente até teve recentemente, né, Torres, no Conarec, e impressionante o quanto se falava de inteligência artificial para a experiência, o quanto se fala de agentes autônomos de experiência, em todo tipo de solução. Foi uma coisa que me pegou muito, assim, me marcou muito no evento, era o tema principal. Então, acho que é um ótimo momento para a gente começar essa conversa aqui. Esse é o primeiro webinar de uma série que a gente quer fazer, de conteúdos, então fiquem super à vontade para interagir, para mandar comentários, feedback, sugestões de temas, né? A gente tem diversas experiências em aplicações de inteligência artificial em diversos mercados, então é super legal ouvir de vocês também aí, tá? A ideia é fazer bem um bate-bola mesmo, para que a gente possa trocar experiências. Tá? Vamos lá. Já demos aí uns 2 minutinhos, o pessoal disse que está ouvindo bem. Vamos em frente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente começar o bate-papo. Estamos usando uma ferramenta nova aqui, então vocês me avisem, gente, se não estiver aparecendo. Apareceu por aí, Tones? Tá ótimo, vamos lá. Vamos lá. Então, hoje, terça-feira, 15 de outubro. Vamos lá, gente. Bom, eu queria, para introduzir o tema, começar mesmo fazendo uma análise meio por alto aqui dos diferentes tipos de atendimento, né? Para a gente entrar diretamente no tema e no porquê que essa onda está tão forte, porque está todo mundo falando de agentes autônomos no atendimento. Então, uma rápida comparação entre os tipos de atendimento aqui, para a gente, de fato, introduzir o tema. Acho que uma coisa que eu ouço muito recorrentemente, que todo mundo quer, que todo mundo busca hoje, é um atendimento humanizado. Não quer dizer que o atendimento humano vem necessariamente perdendo espaços, quer dizer que a gente tem visto momentos em que cada tipo de atendimento é ideal. Quando a gente fala de atendimento humanizado, o que chama atenção, de fato? O atendimento humano, o que ele traz para a gente, que é algo que é valorizado e que a gente busca, de fato, quando a gente faz questão de ter pessoas na linha de frente tratando com os nossos clientes, com os nossos parceiros. A primeira delas é a possibilidade de maior personalização nas conversas. E aqui é legal comentar a possibilidade, porque nem sempre que a gente tem um atendimento humano, a gente tem necessariamente essa personalização, né? A gente sabe que isso, em grande escala, é um desafio para em diferentes mercados, né? A gente tem aí, todo mundo já recebeu uma ligação de um call center, de um contact center, e sabe que nem sempre essa experiência é o fator primordial nesse papo, mas essa possibilidade de personalização gera ali uma maior facilidade de conexão, né? Quando eu tenho pessoas conversando, eu tenho a capacidade de gerar essa empatia, de criar um rapport, de criar uma conexão que é bem-vinda para qualquer negócio. Afinal, a gente está falando aqui de lidar com pessoas na outra ponta, né? Negócios são feitos de pessoas. Então, quanto maior essa conexão, melhor a experiência do usuário
isso é fato. Mas acho que toda conversa, quando a gente fala de inteligência artificial, é como que a gente chega o mais próximo possível dessa experiência, mantendo a eficiência operacional. Acho que esse é o grande desafio que todo mundo ainda quer atingir, nem sempre viu isso rodando, nem sempre tem clareza de qual que é o caminho para atingir isso. Então, a gente vê que o atendimento humano, ele é ideal para atendimento de maior complexidade, de maior valor agregado, mas nem sempre ele se justifica. Até por isso que a gente seguiu, nos últimos anos, uma tendência de automatização de atendimento muito forte. Né? Dentro dos pontos negativos, vamos falar assim, as dificuldades, a limitação de horário de atendimento, de 9 às 18, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente sabe que não tem como ter pessoas, alguns negócios até tem, né? Mas o custo de ter pessoas 24 horas por dia disponível é muito alto, nem sempre isso se justifica. A limitação de quantidade de atendimento por agente por dia, né? Tendo humanos na ponta, a gente sabe que isso existe, e quanto mais o seu negócio passa por sazonalidades, passa por pico de volume, por exemplo, maior é essa disparidade entre o tamanho do seu time e o tamanho da sua demanda, mais a experiência sofre. Né? Mais você gera fila de atendimento, mais você cria entraves ali de fato. Tudo isso com um custo de operação significativamente mais caro. Então, viu-se, acho que principalmente desde 17, 18, se a gente olhar a curva de adesão de chatbots, principalmente no Brasil, você tem ali saindo de mais ou menos em 2017, 18, de 8 mil bots criados para quase 300 mil ali nos últimos anos. Né? Tem um crescimento muito acelerado justamente por esse último ponto, que é o custo de operação é significativamente mais caro com pessoas. Então, a tendência de automação existe já há algum tempo, não é novidade. Né? Então, o que a gente vê, de fato, é a evolução disso para o atendimento tradicional de chatbot. E aí a gente dribla um desses desafios, né, que é a disponibilidade. 24 horas por dia, 7 dias por semana, um custo de atendimento muito mais baixo, com múltiplos atendimentos simultâneos. O chatbot começou muito bem cumprindo esse papel. Mas, por outro lado, quando a gente automatiza isso em massa, sem as ferramentas certas, digamos assim, sem a capacidade que a inteligência artificial trouxe depois de uns anos, a gente abre mão dessa personalização. A gente acaba dependendo de estruturas de conversas mais rígidas, né? Aquela história de URAs em texto. Você mudou a dinâmica, às vezes, de um call center, de uma URA, de digite 1, digite 2, para a mesma dinâmica em texto. E isso foi gerando, ao longo desses últimos anos, uma certa resistência nas pessoas. Então, o chatbot é algo que teve uma adesão muito rápida, mas também teve uma certa saturação. Você começa a ver que eu demorar para chegar na resposta que eu quero faz com que eu desista do atendimento no meio, que eu solicite um atendimento humano. E aí as coberturas, né, a contenção que a gente chama do bot acaba ficando muito menor. Ele acaba entregando menos no ponto de eficiência do que a gente gostaria. Um outro grande ponto é o fato da gente depender de árvores de jornada de conversa. Então, tem um caminho já todo mapeado. Você limita o conjunto de assuntos que aquele agente, que aquele bot pode falar. Então, você também limita o conjunto de soluções que você consegue oferecer. Tudo isso num esforço de implantação, de manutenção, que é considerável. Né? Hoje, a maioria dos bots que a gente vê tem integrações com sistemas externos, consegue realizar muita coisa, mas ele peca, muito provavelmente, nessa questão da experiência. Então, o que a gente vem vendo, né, é uma onda muito forte de implementar, talvez uma das áreas onde a inteligência artificial entrou mais forte é, de fato, nessa camada conversacional de atendimento. E aqui eu falo atendimento de suporte, de vendas, todos os desafios conversacionais que a gente tem na oferta de produtos ou serviços. E aí eu vejo que as empresas, tem muita gente fazendo teste, está todo mundo olhando para a IA, mas existe uma série de desafios, né? O que você tem visto aí, Thales, dos principais receios, desafios, na hora da gente fazer essa migração, por exemplo, de um chatbot para uma versão com uma camada de inteligência artificial maior? Olha, você cobriu muito bem essa parte inicial, mas eu só quero acrescentar um pouco das experiências pessoais, tá? Existe uma empresa que virou sinônimo de eletrodomésticos. Vamos dizer, quando você fala de eletrodomésticos, fala dessa empresa. Tá? E eu tenho um serviço contratado de água. Não? Eles têm um equipamento que
para disponibilizar água filtrada, etc. Uma empresa que tem um excelente nome no mercado. É horrível. Eu estou traumatizado. Entrei quantas vezes no Reclame Aqui. Vem o técnico para substituir o filtro não vem junto com ele, não consigo falar com a empresa, não consigo comunicar via WhatsApp, é sempre telefonia. A telefonia é uma longa fila, ninguém atende, cai a ligação. Então, é uma experiência, quando falamos de engajamento, é horrível. Então, engajamento hoje significa o quê? Resolver os seus problemas. Porque quando as coisas estão indo bem, você não precisa de engajamento. Não sei se vocês concordam comigo. Eu preciso de engajamento, eu preciso, vamos dizer, soluções rápidas, fáceis, eficientes. Então, esse é vamos dizer, eu tenho outros exemplos, por exemplo, um cliente nosso, o banco, eles têm um chatbot de voz. Acabamos de pôr o chatbot de voz, tá? E aí, assim, seguinte, as pessoas também estão traumatizadas com bots, tá? Por quê? Porque você não sabe quanto vai ser atendido, você não sabe quanto tempo vai demorar, você não sabe o que vai ser necessário para poder fazer o teu atendimento, se vai precisar o teu RZ, um documento, uma fatura. Então, você entra no túnel, num buraco negro, que eu diria, e você nunca vai sair. Então, eu, particularmente, sou muito traumatizado com essas experiências. Então, a IA justamente vem para amenizar esses problemas, para ter uma experiência de fato, que eu não usaria a palavra engajamento, que é muito batido, mas eficiente. Vamos dizer, eu quero resolver o meu problema, tá certo? Então, o seu problema está sendo resolvido da melhor forma possível, e o melhor canal hoje, o melhor canal de todos, é o chatbot inteligente. Só que a maioria das empresas não funciona. A maioria das empresas é confuso. A maioria das empresas não tem automação. Então, o que acontece? Toda a experiência ruim acaba sendo para o usuário final. Então, isso que eu tenho visto na maioria das empresas. Quando você coloca uma conversa humanizada, inteligente, que posso fazer uma pergunta e posso me vender como chatbot, eu acho que é importante se vender. Vamos insistir que eu sou o melhor canal como chatbot, sou o melhor canal, mais eficiente. Só que tem que ter um pouquinho de paciência. Se você for para humano, é muito pior. E temos visto isso. Vamos dizer, quando você faz o transporte para humano, vamos dizer, você tem que falar tudo de novo, você tem que explicar tudo de novo, tem que entrar numa espera. Então, falar de engajamento hoje, eu diria o seguinte, eu falo de trauma, tá? Trauma, como é que vamos remover os traumas que a tecnologia atual tem criado. E as tecnologias mais modernas, mais avançadas, que empregam IA de uma forma estruturada, de uma forma organizada, e de fato empregam IA, porque todo mundo diz que tem IA, mas de fato não tem. Tá? Isso que o Henrique falou. Vamos dizer, tem uma árvore de decisão e se você cair, vamos dizer, sair dessa árvore, acabou o caos. Você nunca mais volta, tem que desligar, começar a conversa de novo. Então, o estado das coisas hoje, no Brasil, no mundo, é muito, muito turbulento. A experiência, na maioria das vezes, na maioria das empresas como estava dizendo, empresas e marcas super importantes. A primeira oportunidade que eu vou ter para cair fora daquele fornecedor que acabei de falar, de água potável, eu vou sair fora, porque é um horror, tá? A experiência impacta na percepção de marca, inclusive, né? Então, muita gente também... Eu vejo que é um dos motivos até para aderir, porque eu quero me posicionar. Ou quando você falta, vamos dizer, para um pagamento de um boleto, tá? E você recebe 500 mil ligações, e toda hora a ligação cai, não consegue nem concluir a ligação. Pior ainda, você não sabe quem está te ligando. Para R$90,
porque você esqueceu, porque essa empresa é muito competente, eu pedi 500 vezes de colocar em débito automático, não consegue, tá? Então, o que acontece? Acontece isso. Eu vi você que hoje nós temos aqui pessoas de imobiliária, temos super casos bons de imobiliária, tem pessoas de soluções financeiras, tem pessoas de logística, temos uma grande conhecimento, expertise nessa área de logística, na área financeira. Nós atendemos a Tegra, atendemos a Cirela, atendemos empresas grandes nesse setor, tá? Então, tem uma empresa também aí de educação, atendemos o CIE. O CIE é o nosso parceiro no Brasil inteiro, com várias iniciativas. Então, era isso que eu queria compartilhar. O estado das coisas é deplorável. As empresas não têm feito bom trabalho de atender minimamente às exigências do consumidor, minimamente. Sim. E a gente está acostumando cada vez mais a consumir um conteúdo muito rápido, né? Essa história de redes sociais, de arrasta para cima, a gente vai ficando condicionado a querer chegar nas respostas mais rapidamente. Então, quando a gente tem uma URA em texto, que a gente tem que passar 3, 4 menus para chegar na resposta final, a gente não tem paciência, né? A gente larga pela metade. Não, larga. Aí eu quer falar com o atendente vem uma solução muito pior. Então, você recomeça o atendimento, né? É sempre isso. Então, eu queria voltar justamente nisso. O que a inteligência artificial, de fato, entrega nesse cenário? Que a gente falou um pouco de disponibilidade, né? 24/7, o custo de atendimento baixo, múltiplos atendimentos simultâneos, é excelente, algo que os chatbots tradicionais já vinham trazendo, mas agora, principalmente a IA generativa, a gente consegue essa capacidade de personalização para eu não sentir que eu tive essa quebra, né? De comecei uma conversa aqui num agente virtual e fui para um agente humano e se perdeu toda a conversa. Você consegue, geralmente, resolver, na maior parte dos casos, tudo isso num agente, todo o seu problema num agente virtual. Outro ponto que eu acho que faz muita diferença, a gente trabalha com um conceito aqui na Móvel, por exemplo, de reconhecimento de intenções. As melhores inteligências artificiais fazem isso. Então, em vez de eu ter uma jornada que eu tenho que passar pelo ponto 1, 2, 3 e 4, eu falo, eu quero falar com o time de vendas. Legal, então te jogo para o fluxo de falar com vendas, e vai cair talvez com um SDR digital, que faz a qualificação. Eu quero atualizar um boleto. Legal, não tem que passar pelo menu de qual área você quer falar, qual problema que você tem, que pessoa que você quer falar, não sei. Né? Você consegue criar atalhos, cortar caminhos e ir direto ao ponto na solução. Eu acho que isso faz muita diferença. Esse é um tema muito, muito importante, porque o que acontece? Nem sempre o consumidor, o usuário do serviço, enfim, o cliente de vocês, vai colocar as coisas de uma forma bem estruturada. Tá? Várias vezes vai pedir de uma forma que tem algum erro de gramática, que tem algum erro de português, dependendo do seu nível de escolaridade. Nós temos, por exemplo, um cliente nosso que tem 26 mil funcionários que estão espalhados no Brasil inteiro. E esses funcionários têm um baixo nível de escolaridade, eu acho que até 5 grau do fundamental. E algumas vezes, as perguntas que vêm para o RH, particularmente, vêm de uma forma que é até desafiadora para o próprio, a pessoa entender. Então, a inteligência artificial tem que ser de tal forma estruturada que pode guiar a pessoa, tá, de melhorar a pergunta, para que seja entendida. Vamos dizer, parece brincadeira, parece uma coisa de outro mundo, mas algumas vezes essa parte que o Henrique falou, de entender o que as pessoas querem do outro lado, é a primeira parte de inteligência artificial. A primeira parte, vamos dizer, a porta de entrada. Tá? Não estou dizendo sobre o retorno, mas se entender adequadamente qual é o assunto e ir buscar uma solução para aquele assunto, é a porta de entrada. E a maioria das empresas falha miseravelmente nisso. Falha de uma forma... E aí tem que criar árvores, como ele estava dizendo, essas árvores são dinâmicas, não vão manter a experiência, vamos dizer, de novo, quando entra uma usuário, uma pessoa no nosso site, precisa de algum tipo de ajuda.
é isso. Precisa resolver algum problema na maioria das vezes. Então, fica traumatizado. Esse que é o estado atual das coisas no Brasil. E tem uma diferença fundamental entre os dois tipos de solução também, que por melhor que seja esse esforço de implementação, ele não vai conseguir suprir, que é você, num chatbot, precisa desenhar a jornada de possíveis casos que chegam. Com a inteligência artificial, principalmente a IA generativa, né, a IA generativa é essa que permite criar respostas, né? A IA tradicional está mais em linha com a automação. E a IA generativa, de fato, a gente está falando aqui da criação em tempo real de respostas a partir de uma base de conhecimento. Então, eu não preciso mapear todos os possíveis casos. Aquele problema de ser muito custoso e oneroso e demorado para implementar, na verdade, com a inteligência artificial, que é uma solução muito mais evoluída, é muito mais rápido. Porque se você dá para ela todo o conteúdo relevante em torno daquele produto ou serviço, quando o usuário pergunta alguma coisa fora do que foi mapeado em diálogos, por exemplo, ela vai conseguir consultar esse conteúdo, ler, entender e elaborar uma resposta em tempo real. Isso daqui traz contexto para a conversa de uma forma que muda completamente o jogo. A cobertura de um agente de inteligência artificial é muito maior por essa capacidade de falar sobre temas não previamente mapeados. Então, eu diria que essas duas últimas coisas aqui são a chave que fizeram todo mundo olhar para a inteligência artificial como a bola da vez, né? Como é a nova onda que todo mundo quer colocar, incrementar nos chatbots. Agora, muitas vezes esse incrementar não é fácil, né, Torres? Porque você tem que substituir uma coisa pela outra, e as pessoas ficam apegadas, poxa, já fiz um monte de automação, já investi horas e horas nesse chatbot, para dar os primeiros passos para a inteligência artificial, às vezes é mais fácil do que você imagina, né? O que você recomenda, assim, de primeiros passos para começar? Eu estou vendo que alguém de vocês está na área de logística e de soluções de tecnologia para logística, né? Atua. Estou vendo que uma empresa que dá, vamos dizer, os seus clientes são outras empresas, tá? Que de alguma forma tem algum tipo de problema. É suporte puro. Tá? Então, hoje a inteligência artificial pode fazer também esse papel de fazer uma digestão grande, vamos dizer, ingestão na realidade, e digestão de conhecimentos, de bases de conhecimentos, que é super importante. Não estou falando sobre um FAQ simples, mas estou falando sobre documentos, sobre aspectos sofisticados, de difícil acesso, de difícil entendimento, manuais, uma forma de resolver um software, de entrar e resolver uma questão de um software ou de um equipamento. Tá? Então, a inteligência artificial, hoje, essa nova geração de bots está dotada dessa inteligência inclusive, dessa facilidade de poder acessar bases de conhecimentos e trazer para o requisitante algo mastigado. Não? E não, vamos dizer, imagina que você entra no Google e você coloca uma palavra-chave e vem 500 mil documentos. Tá? Não é inteligência artificial isso. Tá? E imagina o caso contrário. Eu entro no site e eu digo, eu quero, por exemplo, que me liste todos os materiais daquele procedimento. Suponhamos que somos um hospital. E vem exatamente os materiais para aquele procedimento. É uma grande diferença, uma produtividade tremenda. Então, a inteligência artificial pode resolver essa natureza de problema, esse caso de uso, como o caso de uso de clientes internos, como clientes externos também. Tá? Então, peguei o gancho um pouco sobre essa empresa aí que está... Espero que a pessoa continue no site, não? Que está nos assistindo, que é uma empresa que vende serviço, uma empresa de tecnologia. Tá? Imagina o quanto importante é ter os seus clientes satisfeitos. Tá? Numa área como a tecnologia muito dinâmica, muito concorrida. Totalmente. Dá para a gente aplicar essa tecnologia em diversas frentes, empresas de tecnologia, né? Na parte de suporte, na parte de vendas. A gente tem visto, de fato, muitos possíveis casos de uso. Inclusive, eu queria entrar um pouco nisso, assim, em como a gente traz essa eficiência operacional, onde que está, de fato, essa mudança que a inteligência artificial traz, né? Ela está tanto na maior personalização e na maior eficiência operacional. E para a gente, a eficiência operacional é essa amplitude de desafios que a gente consegue resolver. E resolver
bem resolvido, resolver, de fato, com altos índices de conversas que não necessitam de atendimento humano, que passam do início ao fim sem o agente acusar que não soube responder determinada resposta, né? Que é a famosa taxa de cobertura, taxa de contenção. Então, eu queria compartilhar um pouquinho, usando a Móvel como exemplo, para tornar isso um pouco mais prático, né? O que a gente vem, como que a gente desenvolve, como que a gente atinge, primeiro de tudo, essa personalização e o que a gente vem atingindo do ponto de vista de eficiência operacional com alguns indicadores de redução de custos, de incremento de receita até. Só me permite, antes de entrar, eu estou claro. aqui como, vamos dizer, participando numa condição de parceiro da Móvel, mas não somente isso, nós somos especializados no mundo de automação. Tá? O nosso principal negócio é dotar as empresas com tecnologias que aumentem a sua eficiência operacional. Então, esse é o nosso foco. Quando falamos de experiência operacional, de experiência do usuário e a parte de como fazer isso se tornar mais econômico, tá? De eficiência, de fato, nós somos muito especializados. Então, e como é que se dá isso? Vamos dizer, não existe uma solução, evidentemente, para todo mundo. Para cada caso é um caso, tá? Mas uma das principais coisas que nós fazemos é o mapa da empresa. Serviços que eu quero, vamos dizer, prover, tá? Experiências que eu quero prover e a parte de jornada que eu quero prover. E, evidentemente, a quarta coluna, se você imagina que seja uma planilha, seria os dados. Aonde que estão os meus dados? Porque alguns dados, eventualmente, que vai precisar para um atendimento, vão vir de onde? Vão vir do seu sistema, a ERP, vai vir do TOTUS, do SAP, de algum sistema. Então, essa cadência, essa metodologia nossa tem dado muito certo. E como eu estava dizendo, eficiência operacional é automatizar toda essa cadeia. Então, se tiver necessidade de entrar em algum sistema e buscar uma informação, tem que ter um robô, uma integração que faz isso. Tá? Sem dúvida. E esse pragmatismo acho que é muito importante, né? Porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta, como qualquer outra, ela tem que ser muito bem implementada. Então, escolher esse caso de uso bem mapeado, entender essa jornada de maneira profunda e melhorando ao longo do tempo, eu vejo que é a chave do sucesso dos projetos que atingem 90% de retenção dos bots, dos projetos que atingem o maior impacto, de fato, em KPIs, de fato, relevantes para a empresa. Né? Então, estamos de acordo em gênero, número e grau. A gente também faz isso na implementação da Móvel, buscando sempre mapear por jornada. Mas, como eu falei, eu queria dar um pouquinho de cor aqui para como a gente faz isso usando a Móvel como exemplo. Tá? Vou voltar aqui com um slide rapidinho para falar um pouco sobre essa ideia de personalização. Né? Então, para a gente, personalização é você ter essa liberdade para construir. Começa, como o Thales falou, entendendo muito bem essa jornada, esse caso de uso e o objetivo que você tem com a construção desse agente. A gente tem na Móvel, por exemplo, uma área no-code, uma interface no-code de construção de diálogos que são respostas pré-definidas de maneira que eu defino que determinados temas ela vai sempre performar daquela maneira. Um bom exemplo aqui é, por exemplo, essa ideia de um SDR digital. Eu quero falar com o time de vendas. Ele vai reconhecer a intenção de que alguém quer falar com o comercial e vai disparar um diálogo para aquilo. Legal, posso te ajudar, posso te conectar com o time de vendas. E fala seu nome, seu e-mail, seu telefone, como é que eu posso te ajudar, o que é o seu principal interesse, e dali eu posso integrar num CRM e levar os dados, eu posso disparar um e-mail para o time de vendas, eu posso fazer um transbordo para um atendente humano dentro da Móvel para fazer esse atendimento. O importante é você ter uma ferramenta que suporta o seu melhor processo, o seu desenho, e você ter uma cabeça voltada para a melhoria contínua desse processo. Né? Essa evolução, não tentar resolver tudo de uma vez e todo dia melhorando um pouco essa estrutura, melhorando os conteúdos, melhorando os diálogos, é a receita de bolo que ganha jogo aqui, com o uso desse tipo de ferramenta. Então, aqui a gente tem um formato. Então, descrição de fluxos, mais em linha com o que seria um bot tradicional,
mas aqui partindo de um entendimento de intenções, claro, usando inteligência artificial. O segundo passo que as principais ferramentas conseguem te oferecer é a construção da sua base de conhecimento. O nível de respostas do seu agente de inteligência artificial vai ser diretamente proporcional à qualidade do seu conteúdo. Isso é um ponto muito importante. Se você tem documentos bem definidos, políticas bem definidas, seu site tem um conteúdo bom, você conseguiu, de fato, trazer um contexto completo para esse agente, ele vai funcionar muito bem. Se o conteúdo é pobre, não tem muita mágica. Ele não vai ter de onde tirar insumos para compor as respostas dentro do contexto conversacional correto. Então, dentro da Móvel, a gente trabalha com o conceito de coleção, que é justamente você montar essa base de dados com o que é relevante para você. Pega o seu site e conecta. Você coloca basicamente a URL do seu site, ela vai crawlear as páginas e incorporar o conteúdo textual. Você pode subir documentos, PDFs, Word, TXT, em vários formatos diferentes para que ela ingira, né, esse documento e consiga incorporar e acessar no momento certo que alguém perguntar algo fora do que foi mapeado. A gente se integra nativamente a sistemas externos, como o Zendesk, o Intercom, por exemplo. Eu puxo toda a base de conhecimento de perguntas frequentes. Quando ele já está em estrutura de pergunta e resposta, isso funciona muito bem. Você já tem o exemplo de como dar a resposta, a inteligência artificial usa aquilo de uma maneira muito personalizada, de fato, e tem uma acurácia muito alta a partir do formato do conteúdo. Mas ainda assim, a gente está falando de personalização ainda, vamos falar assim, de primeiro nível. Onde estariam, né, o que é dar um passo além desse formato? Queria compartilhar com vocês também um case que nós vamos apresentar essa semana, numa competição em Berlim até. A gente está participando de uma competição internacional com a Mastercard, que a gente é um parceiro Mastercard também. A gente usa uma funcionalidade que a gente chama de uma instrução online, é a capacidade da gente consumir dados de um sistema externo em tempo real e, a partir desses dados, eu dar um suporte personalizado. Isso é muito interessante. Então, isso pode ter diversas aplicações, mesmo para vendas, para contornar objeções, para retenção de clientes, para fidelização, para fazer campanhas de upsell e cross-selling, né, para vender mais para quem já é cliente. Olha esse exemplo que interessante. O meu material super novo, está até em inglês, mas eu vou repassar com vocês rapidinho aqui. Ó. No caso aqui, a gente está numa campanha de ativação de cartão de crédito da Mastercard. No começo da conversa, a primeira mensagem do usuário é disparado um webhook, que é essa linha azul aqui, representa isso, ou seja, eu consulto dentro de um CRM ou de uma base de dados, conjunto de dados sobre esse usuário. Então, a Emma tem 30 anos, é gestora de contas, mora em Berlim, ganha entre 75 e 100 mil euros por ano, trabalha em tempo integral, tem a casa própria, ela não ativou o cartão ainda, ela tem um score de crédito de 720, tem aqui quanto ela paga de taxa do cartão atual, para que ela se aplicou, né, para receber esse cartão de crédito. Ela estava interessada em recompensas relacionadas a viagens e restaurantes, foi há 7 dias atrás, o aniversário dela é 5 de novembro. Então, eu consigo puxar tudo que a API permite, mas um conjunto de dados que me permite dar um suporte personalizado. E aí, a gente faz uma campanha, por exemplo, de ativação de engajamento. Ó. Aqui é a Sofia, sua assistente virtual do Banco do Futuro. Eu vi que você recentemente recebeu o seu Mastercard Platinum Bônus e ainda não usou. Como é que eu posso te ajudar a extrair o máximo dele? Aí ela fala, eu já tenho um cartão que eu uso. Então, eu sei que ela tem interesse em recompensas de restaurantes e viagem, entendo, mas você pode usar o seu cartão e ganhar 3 vezes mais pontos em restaurantes, dos melhores restaurantes de Berlim. Então, eu uso informações no contexto correto para personalizar e contornar uma objeção que venha de determinado usuário. E aí eu consigo pré-criar, como se fosse uma árvore mesmo ali, mas eu deixo caminhos pré-setados de orientação de como a inteligência artificial deve performar. Isso é muito poderoso. E eu consumo isso em tempo real. Eu não preciso ter esses dados dentro da minha plataforma. Isso é feito a partir de uma integração. Essa solução aqui, ela parte de 2 dessas funcionalidades que eu chamaria de mais avançadas um pouco, para a gente atingir esse nível de personalização. Uma é, então, poder consumir conteúdos em tempo real, e a outra é poder dar instruções personalizadas. Então, não basta eu desenhar os fluxos, não basta eu dar o conteúdo e esperar que o LLM vai fazer tudo sozinho, que o agente vai entender e responder tudo sozinho. Eu, ainda assim, tenho que ter capacidade de moldar o comportamento. Então, informação
é chave, como vocês viram, mas essa segunda funcionalidade aqui, a gente chama de instruções personalizadas. Ó. Isso aqui é um print da nossa plataforma na área de configuração de cérebros. Eu posso definir se ele quer respostas mais curtas ou mais longas, se o tom de voz vai ser mais sério, mais casual, mais informal. E eu tenho uma área onde eu dou instruções personalizadas. Eu gosto de mostrar um pouco mais mão na massa. Eu queria usar este exemplo aqui para vocês verem um pouquinho de como isso é estruturado. Então, que tipo de informação eu coloco para orientar a performance de um agente? E aí eu vou compartilhar minha tela um minutinho, não só a apresentação, para eu poder dar um passinho a mais e explicar de uma maneira mais tangível como que isso geralmente funciona. Olha só. Então, isso daqui é um exemplo de uma instrução personalizada completa. Ó. Você é um assistente virtual da Móvel, o seu papel é ajudar o cliente a ativar o cartão dele, Bono, Mastercard, Credit Card. O seu objetivo é convencer o cliente a usar esse cartão baseado nos detalhes abaixo. Como que o cartão funciona? Quais os benefícios desse cartão? Quais as funcionalidades que ele oferece? Como que funciona o programa de fidelização e de pontos? Quais são as ofertas? Você vê que eu tenho um conteúdo bem estruturado, tá vendo? Chega num ponto, ó, como que eu vou lidar com objeções? Primeira objeção, um exemplo de resposta. Segunda objeção, eu pego os casos mais recorrentes e eu dou exemplos de como ela deve performar. Então, você vai um passo muito além de simplesmente dar o conteúdo. Você, de fato, começa a criar com essas funcionalidades o que a gente chama de agentes orientados a resultados, agentes orientados a objetivos. E isso traz um nível de personalização que, como consequência, traz uma eficiência operacional muito maior. Então, você tem vários formatos com qual você pode alimentar. O pessoal sempre pergunta, né, Torres, como é que eu treino a inteligência artificial? Às vezes parece algo mais distante. Às vezes eu só vi até hoje o sistema de prompts. Como que eu treino? E aqui você vê que a gente tem pelo menos quatro formatos ou mais de treinar, de direcionar como que deve ser o aperfeiçoamento, a condução das conversas ali por parte da inteligência artificial. Esse webinar, estou vendo aqui o chat também, gente, esse webinar vai ficar gravado, nós vamos disponibilizar depois para vocês também, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, gente, o que eu quero dizer é, existem vários formatos para a gente dar esse direcionamento. E a inteligência artificial não é uma bala de prata que resolve tudo na nossa vida. A gente tem que implementar, monitorar, melhorar, incrementar isso ao longo do tempo para a gente atingir, de fato, o nível de eficiência que a gente pode atingir e extrair o máximo desse tipo de tecnologia. Acho que esse é um alinhamento importante também. A experiência por si, como você estava falando, né, Thales, não é só uma questão de gerar engajamento, mas a experiência ela impacta no branding e eu acho que ela tem que ser sempre direcionada para manter o engajamento que se traduz em resultado, que se traduz em eficiência operacional. Aqui eu trouxe alguns dos possíveis exemplos de eficiência operacional, né, de aplicações que a gente vê os agentes, os clientes da Móvel hoje usando, né, aplicações possíveis de agentes de inteligência artificial. Ó, suporte ao cliente talvez seja uma das áreas mais recorrentes. Qualificação de leads para vendas, para fazer um agendamento diretamente, né? A gente sabe que tempo de resposta em vendas é essencial. Então, eu ter alguém disponível assim que o lead chega para atender, tirar dúvida e prosseguir com o agendamento, qualificar, muda completamente o jogo em termos de conversão. Foi citado também hoje RH. A gente tem clientes que começaram no suporte ao cliente, como a plataforma te permite criar vários agentes e aplicar em vários problemas diferentes, o próprio cliente criou um agente para RH, integrou nos sistemas de RH, subiu as políticas, os documentos internos relevantes e ofertou internamente, tanto para o cliente interno quanto externo, a gente pode fazer, para que ele tirasse as dúvidas dos colaboradores em relação aos temas que o RH teria que fazer. Todo tipo de desafio conversacional você consegue fazer. A questão é você ter essa jornada bem mapeada, ter clareza dos problemas que você quer resolver e fazer talvez 80-20 de começo. Como que eu pego aquelas 20% mais recorrentes que resolvem 80% do problema e eu vou iterando em cima disso. Marketing, assessoria, um cliente interno ali, né, um assistente de apoio interno, uma pesquisa, alguma coisa do tipo. E-commerce são também aplicações bem recorrentes para a gente aqui.
Para você, Stories, na Arredondata, tem algum que foge muito desse aqui? Algum que você destacaria como tendência ou referência para vocês? Olha, a inteligência, o primeiro caso de uso que tem retorno sobre o investimento, sem dúvida, essa parte de atendimento. Tá? A parte de atendimento realmente é a primeira aplicação que o cliente começa a experimentar e começa a ver valor. Tá? Existe depois várias aplicações internas, tá? Aplicações na área de RH, na área de suporte, por exemplo, na área de TI, suporte. Então, mas a primeira aplicação que, vamos dizer, que mais tem retorno sobre valores, custos, etc., é de atendimento e suporte a cliente. A economia é muito, muito significativa, né? A gente tem um cliente hoje que tem... E muda o jogo, muda a forma que... O nosso papo hoje é de engajamento, tá? Então, muda, que eu diria, muda as dores, vamos dizer, elimina as dores, tá? Então, ao invés de falar engajamento, que é uma palavra que é meio batida e não sei exatamente o que significa, a não ser na parte de vendas, não? Engajamento é algo de vendas, quando você quer engajar alguém. A Apple faz um trabalho tremendo, algumas empresas fazem um trabalho muito legal de fidelidade, de engajamento. Agora, na maioria das vezes, o cliente, quando entra em contato com a empresa, é por causa de algum problema. E as empresas sistematicamente falham de dar uma solução adequada. Tá? Perfeito. Eu acho que está muito claro para todo mundo, estou vendo até alguns comentários no chat aqui, que a redução de custos, como é no caso de suporte, ela é muito óbvia, né? Eu tenho cliente com 1 milhão de acessos mensais e um volume enorme de dúvidas que 9 em cada 10 ele resolve com IA. A economia dele é gigantesca, mas eu vejo que vendas, pelo menos a gente recebe muita demanda de vendas. Propostas de valor relacionadas ao aumento de receita têm ganhado muita força também. Eu vi algumas dúvidas aqui, ó, o Bruno perguntando sobre estratégias para cross-selling e upselling, o Thiago falando um pouco também de fazer isso de forma proativa. Henrique, eu gostei muito da pergunta do Rafael, que eu mencionei um pouquinho antes. O Rafael é de uma empresa Atua, que é uma empresa de logística, e eles experimentaram realmente o chatbot, ele colocou aqui, e na realidade que ele confirma, veio ao encontro da nossa necessidade, a experiência da Moveo, e o exemplo da Moveo, aliás. Então, Rafael, fica à vontade, vamos conversar em seguida, num outro fórum. Realmente é uma coisa bem interessante para a empresa de vocês. Sem dúvida, eles são tecnologia para a área da logística, com certeza tem muito desafio que a gente consegue ajudar lá. Deixa eu entrar nesse tema um pouco mais voltado para vendas. Então, quando a gente fala, retomando um pouquinho o ponto que eu estava aqui, quando a gente fala de eficiência operacional e experiência, eu acho que a tendência principal que a gente tem visto, o caminho que a gente tem ido, tanto para vendas quanto para outros objetivos, é a ideia de agentes orientados a resultados. Então, por exemplo, a gente tem casos hoje de aquisição, como aquele exemplo que eu mostrei da parte de ativação de cartões, exemplos voltados para engajamento com campanhas que você pode ter, pelo menos não precisa sempre ser a respeito de vendas, né? Você pode ter campanhas proativas de mensageria, onde você vai comunicar uma atualização do seu produto e vai chamar a pessoa para uma conversa de uma maneira mais suave ali, vai buscar esse engajamento, vai pedir feedback, vai fazer pesquisa. Quando você tem a ferramenta que te permite essa capacidade proativa de contato, você expande muito os casos de uso. Então, essa telinha que vocês estão vendo no fundo aqui, ó, é um exemplo dessa funcionalidade na Movi, tá? A gente tem, sim, uma ferramenta de disparo em massa, a gente chama de transmissões aqui dentro. Eu mando uma campanha em massa no WhatsApp e eu consigo controlar aqui as taxas de abertura, as taxas de resposta. E o mais interessante é, você tem uma taxa de abertura e taxa de resposta muito maior que em outros canais pelo WhatsApp. Quando você faz isso, você já pode atribuir um agente específico para responder àquela demanda. Então, neste caso aqui, ó, é um exemplo, talvez esteja um pouco pequeno. Um exemplo, eu disparei uma campanha, o usuário respondeu,
quem já respondeu, ele já é um agente de inteligência artificial. Neste caso aqui, ele respondeu por áudio, a Móvel consegue ouvir áudios e responder, né, e transcrever e responder em texto, mas você já ganha um nível de eficiência muito grande. Vou mostrar para vocês um caso aqui, fazendo isso num volume muito significativo, alocando um agente em tempo real de inteligência artificial com aquele objetivo específico relacionado à campanha. Então, para upsell, cross-sell, para ofertas mesmo, para campanhas de vendas, dá para fazer muita coisa. Hoje a gente trabalha só com a API oficial, tá, Rafael? Então você tem que ter os templates validados lá na Meta, e aí você consegue importá-los daqui diretamente na Móvel e fazer esse disparo para a sua base. Então eu queria até puxar esse gancho para mostrar já um pouco de impacto, que eu acho que é sempre uma das dúvidas que eu sempre recebo. Tá, e o que nós estamos atingindo de concreto com soluções como essa? Olha só. Aqui é uma empresa uma das 4 maiores de telecom do país, está com a gente usando especificamente para um fluxo de cobrança, que eu acabei passando um pouco batido aqui, ó. Retenção e cobrança tem sido também uma tendência muito forte, tá, gente? Então, cobrança de inadimplentes, neste caso aqui de telecom, a gente sabe que é um pouco, né, está falando de volumes muito altos, é bem recorrente. Aqui, uma empresa específica nessa frente de cobrança está usando para a base das maiores empresas de telecom do Brasil. A gente está falando de mais de 600 mil mensagens enviadas por mês, eles tiveram 65% de melhora na conversão dos pagamentos na data correta. Por quê? Porque eu faço cobrança com um agente de inteligência artificial, que a pessoa se sente mais confortável de conversar. Ser cobrado é sempre uma situação um pouco ruim, né? Ninguém acha confortável. E ali, mesmo com um projeto até bastante recente, a gente já viu um salto ali nas taxas de abertura, taxa de resposta e taxa, de fato, de resgate ali dessas cobranças, desses inadimplentes. Então, por exemplo, é um caso que tem um impacto muito diretamente em receita. Tá? Não é vendas efetivamente, mas poderia ser da mesma forma. Para fazer outbound, especificamente, foi uma pergunta aqui do Thiago, né, na prospecção de clientes. Aí eu acho que a gente tem algumas questões, porque o WhatsApp, você precisa ter o contato da pessoa, né? E o outbound parte de uma pesquisa inicial que nem sempre você tem. Talvez o WhatsApp não seja necessariamente o melhor canal. Mas isso é só uma das pontas do que você pode fazer em vendas, né? Pensa, eu estou investindo em marketing, gerando lead para a minha estratégia, e eu consigo falar com 30% desses leads por telefone, fazer uma reciclagem desses leads de tempos em tempos, já que eles me deram um aval para conversar com eles, me deram um telefone. Leads de eventos que eu patrocinei, eu posso fazer, contornar churn, usuários que cancelaram e ao longo do tempo eu quero reengajar, fazer uma pesquisa, entender por que ele cancelou e se a gente tem um caminho de contornar e reativar essa conta. A gente tem vários casos, seja de aquisição, de retenção, de engajamento, de reativação ou de cobrança, que essa funcionalidade aqui se encaixa como uma luva. Do seu lado, Thales Arredondata, tem trabalhado também com mensageria ativa? Bastante. É um tema bastante importante, né, de poder disparar principalmente mensagens, né, e poder traquear essas mensagens e acompanhar o retorno e reprogramar, e pode se tornar um processo bastante sofisticado, que aí usa outros algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, para poder prever o retorno dos seus clientes, a taxa que um determinado cliente de sucesso, que pode ter sucesso. Então, pode se complementar com outros tipos de tecnologias para ter uma solução mais adequada no caso de cada caso de uso. Por exemplo, na cobrança que você falou, é a propensão da pessoa pagar, tá? Então, é importante fazer esse disparo, mas você tem que escolher quais são aqueles que são mais propensos a pagar uma determinada dívida, um determinado atraso, tá? E vamos ver. E aqui eu citei um pouco o exemplo anterior daquela empresa de purificador de água, não, que eu falei. E eu estou com essa empresa há quase 10 anos. Então, qual é a minha propensão a pagar? Vou pagar, entendeu? Não vou dar calote de R$90. Então, os caras me infernizam a vida por R$90, porque esqueci de colocar no boleto no banco. Então, esse tipo de coisa é super importante também, tá? Você levar em consideração a natureza do teu cliente, o perfil do cliente, antes de
fazer uns disparos, vamos dizer, burro e tem o efeito contrário, tá? Rapaz, eu passei por isso também, viu, Thales? Esse mês especificamente, eu comi mosca no boleto do aluguel. Meu telefone no outro dia foi uma loucura. Era o dia Agora, inteiro. é uma coisa que dá raiva, entendeu? Você vê como é que a marca se queima por pouco. Eles colocam nesses robôs de ganhar eficiência operacional, mas não tem nenhuma inteligência. É um negócio totalmente burro. Então, eles me tratam da mesma forma que tratam um cara que tem uma dívida de $1 milhão, tá? Os R$ 99 que eu estou devendo, porque esqueci de colocar aquela porcaria do boleto no banco, tá? É o mesmo tratamento como se fosse um criminal. É muito louco. É a falta de personalização, né? E é isso que a gente consegue, de fato. Então, a falta de personalização. Já tem tecnologia para isso. Já tem tecnologia que complementa muito bem com a móvel, com a plataforma de disparos, complementa muito bem essa parte aí, tá? Muito bom. Vou passar mais alguns exemplos aqui, só de casos mesmo, tá? Que a gente vem atingindo alguns indicadores importantes, para a gente abrir um pouco mais para perguntas, ficar mais no bate-papo. Jogo rápido, ó. Eden Hedge, empresa dona da Ticket Refeição, né? Ó, faz qualificação de leads no comercial integrado ao Salesforce, qualifica o lead com um agente, já leva para o CRM, para o time comercial da segmento. Ao mesmo tempo, ela tem um segundo agente focado em suporte B2B para as empresas, que ajudam ali na configuração dos produtos, da plataforma, no onboarding, com mais de 4.500 interações por mês. E tem um terceiro, onde faz todo o suporte para os colaboradores dessas empresas, que historicamente, aqui é uma das, a Eden Hedge na Europa, tá? Ela teve uma economia de 74% no call center, onde era o principal canal de atendimento desse público mais B2C, que eram, na verdade, os colaboradores, né, das empresas clientes. Então, ela tem, na estratégia dela, diferentes agentes com diferentes coleções, trabalhando com diferentes personas, mas é tudo como se fosse uma coisa só. É tudo na mesma ferramenta, é tudo o mesmo modelo, né, de linguagem ali por trás, a mesma solução. Muito fácil você aplicar isso em diferentes desafios. A Scroats é um caso legal para a gente de e-commerce, um dos e-commerce mais relevantes da Grécia. Ela tem mais de 300 mil usuários atendidos mensalmente. Nessa parte de e-commerce, eu queria, temos a Cibele aqui, do Café Orfeu, que é uma marca que eu gosto muito. É um dos meus cafés preferidos. Parabéns pelo excelente mesmo. Pelo produto, é sensacional. Então, é um e-commerce puro, é que tem que dar, vamos dizer, uma experiência para o teu comprador, o seu cliente, sabe, que continua comprando, que continua degustando esse produto. Agora, de repente, entra no site, não consegue pedir adequadamente, tem uma experiência ruim, vamos dizer, de alguma forma, a marca sofre, né? E-commerce tem muita margem para a gente ajudar. A gente tem agentes específicos para vendas, que tira dúvida de produto, incentiva a conversão. A gente tem agentes de suporte que ajudam com rastreio de pedido e dúvidas em gerais. Neste caso da Scroats aqui, a gente faz reagendamento de troca de pedido, agendamento de entrega, porque lá fora é comum entrega agendada, que eram processos 100% manuais e passaram a ser 87% automatizado. Em 96% dos casos, eles conseguem fazer isso sem interferência de nenhum agente humano. Então, seja suporte, seja vendas, e-commerce, que já é um canal completamente digital. Aqui vamos dizer, o Café Orfeu é um caso muito interessante. Eu convido todo mundo que está nesse webinar de entrar no site, porque é o caso de uso de engajamento para valer. Tá? Então, aqui é um caso de uso de engajamento, não é um caso de uso de problema. Tá? Eles têm várias iniciativas de engajamento do seu cliente, tá? Com a marca e com os produtos. Então, eles têm microlotes, têm clube de benefícios, têm conhecimento sobre os cafés, tem conexão, tem sorteios. Então, excelentes iniciativas. Assinatura... Oi? Desculpa, é muito coerente com o posicionamento deles, porque é um café premium, né? Então, você consegue trazer uma experiência. Com o que eu harmonizo esse café? Totalmente, né? Totalmente, vamos dizer, é um caso que se tivesse que reservar essa palavra de engajamento, reservaria, hoje o troféu iria para o Café Orfeu. Até tem realmente, eles têm essa
É isso, não? Vamos aqui você quer, engajar o teu cliente, quer ter, vamos dizer, constantemente contato com a sua marca através de várias iniciativas. Excelente. Perfeito. Um último caso aqui, antes da gente abrir para dúvidas, só para exemplificar um caso de escala mesmo, tá? A Betano é um cliente, e aí Brasil e mais 13 países, né? Essa plataforma ela funciona em 21 línguas nativamente. 1 milhão de usuários ativos mensais, falando de suporte de primeiro nível, eles têm uma taxa de resolução de 90%. Ou seja, 9 em cada 10 conversas que começam conseguem ser resolvidas totalmente nos agentes virtuais da Movi. Em metade do tempo, isso sem fila de atendimento, né? Paralelizando ali milhares de chats ao mesmo tempo. Isso mostra o poder de escala que a inteligência artificial te dá. Preciso ser desse tamanho para justificar o uso? De modo algum. Você pode usar, começando a sua empresa, usando já para crescer de maneira eficiente. Mas quem tem um volume maior ali, a partir de 2, 3 mil sessões por mês, com certeza já é um tipo de solução que se justifica enormemente, tá? Voltando um pouco no Café Orfeu, que eu gosto muito, acabei de entrar no site deles, no WhatsApp, e legal, tem, vamos dizer, rápido tudo isso, mas ainda eu vejo que tem muitas coisas boas para ser feitas, porque continua aquele contato, aquela forma que nós acabamos de falar, com uma árvore, perguntado o que quero comprar, dúvidas sobre o produto, rastreio. Então, hoje a tecnologia pode fazer tudo isso muito mais fácil e ser mais fácil também para manter isso, não é só eficiência operacional de manutenção do seu site, porque amanhã ou depois eu vi que eles colocaram mais azeite, mais outros produtos, então é muito mais simples de manter, tá? Mas o resultado final é muito, muito legal, tá? Eu quero comprar e vou aí e aperto para comprar, então vai se transferir para um consultor, que esse consultor poderia ser um consultor virtual, tá? Então, você vê, uma marca excepcional que ainda tem coisas muito boas para fazer, não? Total. Eu acho que, e quanto mais a gente começa a usar, mais a gente vai vendo aplicações, né? Igual o caso da empresa de seguros, começou usando para o cliente final e passou a usar internamente para o RH. A questão é resolver desafios conversacionais de uma maneira estruturada, e às vezes desafios que se resolvem de outra forma podem ser resolvidos de maneira conversacional. A gente tem inovado bastante nesse sentido. Queria abrir para perguntas, né? Fiquem à vontade, dúvidas, perguntas, sugestões, para a gente manter dentro do horário que a gente combinou. Fiquem à vontade aí, viu, pessoal? Queria deixar também algumas considerações finais, alguns alinhamentos, assim, enquanto o pessoal vai escrevendo as dúvidas aí. Acho que eu queria voltar, assim, de recado final, naquele meu ponto que inteligência artificial está num hype muito grande e, às vezes, a gente tem a sensação que ela vai resolver todos os nossos problemas. E eu queria reforçar que ela é uma ferramenta muito poderosa, mas que a gente tem que se dedicar para construir as coisas da forma certa, de maneira pragmática, entendendo o que a gente quer atingir. E aí, eu acho que uma grande tendência que eu vejo é, de fato, uma valorização, muito mais uma valorização das pessoas que sabem usar do que necessariamente a substituição, que é uma preocupação que eu vejo recorrente também. Eu vejo que faz muito mais sentido a gente parar para analisar o que a gente vem atingindo com a inteligência artificial, o que funcionou, o que não funcionou, e melhorar. Sempre vai existir espaço para fazer isso, sempre vai ser necessário fazer isso. E faz muito mais sentido esse trabalho mais estratégico do que eu responder a mesma dúvida 20 vezes ao dia, né? Que o meu time continuar no esforço repetitivo de, às vezes, enxugar gelo. Vai usá-la para construir as suas soluções e ir além. É a reflexão que eu queria deixar também. Qual o melhor formato para criar a base de dados? URL, XML, tabela, JSON, Docs. Falando de base de dados, você deveria exportar no JSON. Acabei de responder que o JSON é o melhor caminho, tá? Mas se tiver uma tabela relacional, também funciona super bem. Depende um pouco onde que estão os seus dados, tá? Perfeito.
Você pode exportar e importar no formato JSON, por exemplo, para construir diálogos. Aí, falando especificamente dentro da móvel. O Bruno colocou uma pergunta muito boa aqui, tá? Os desafios na área jurídica B2C. B2C é geralmente um desafio, porque as margens são baixas, você tem que ter volume, é outro jogo, não é como uma advocacia que advoga, por exemplo, para CSN ou para que os valores são diferentes, ou a parte criminal. Então, o B2C é um desafio muito grande, que a eficiência operacional conta muito. Então, vejo total aderência dessas nossas tecnologias que estamos oferecendo aqui com os desafios de empresa de advocacia voltado para o consumidor final. A área jurídica tem surgido bastante coisa também, mas só de desafio conversacional tem muita coisa. Quero consultar o status do andamento de um processo, eu consigo automatizar isso. Eu quero toda a parte de suporte de venda. O LGPD também não é problema, porque a plataforma obedece toda a legislação, não tem vazamento de informações fora da plataforma, então é uma questão super relevante. Muito obrigado, Bruno, por trazer esse tipo de pergunta. Tá sendo cuidado com muito carinho essa parte de LGPD. Eu diria que é até um diferencial da móvel, tá, Bruno? Porque ela é uma ferramenta que tem grandes cases na Europa e ela segue também as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que tem também um nível de exigência, às vezes até um pouco maior que a nossa LGPD. Então, ela tem mecanismos, por exemplo, onde ela não salva os dados, né? Ela vai salvar o dado dentro da sessão para usar, mas depois ela apaga. Eu posso desabilitar o log de dados, ela pode deletar os históricos de conversa de tempos em tempos. Ela já nasceu preparada para ter essa aderência às leis gerais de proteção de dados, então, de fato, é 100% tranquilo aqui com a gente. Pessoal, eu vou deixar aqui os meus contatos no chat, tá? O meu e-mail e o meu WhatsApp, tá? Caso queiram bater um papo com mais. E eu queria fazer 2 lembretes rápidos aqui só. Então, que quem se interessou e quer conhecer um pouco mais, a gente está estendendo 30 dias de teste gratuito no nosso site. Vamos mandar o link para vocês também, para que vocês possam testar a plataforma, conhecer mais de perto, se ambientarem, sentirem como que ela pode apoiar aí na estratégia de vocês, tá? 30 dias dá para fazer bastante coisa. A gente já implementou área de customer support de um banco em 30 dias, tá, gente? Se pegarem firme, dá para fazer bastante coisa e a plataforma está com portas abertas. Dá para usar mensageria ativa, dá para conectar nos seus canais, colocar para rodar mesmo. E, ao mesmo tempo, se quem sentir a necessidade de um acompanhamento mais próximo, quiser bater um papo, quer avaliar o quanto que isso pode me ajudar internamente dentro da minha empresa, se é para mim mesmo, tantos contatos introdutórios estão aí, eu vou deixar também um link para vocês solicitarem um contato aqui na estratégia da móvel. Eu ou meu time vamos entrar em contato diretamente com você, a gente senta, bate um papo, entende no detalhe como que a ferramenta pode te ajudar. Legal? Então, vou deixar essas 2 coisas. Deixa eu até ver se os universitários já me ajudam aqui, já conseguem mandar o link de inscrição na plataforma. Já deixo aqui para vocês. A gente pode também reforçar ele por e-mail, tá? Assim como o link da gravação. Aqui, ó. Esse link aqui você consegue 30 dias. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, ó. Deixando ele destacado para vocês, tá? Entrando por aí, você cria a sua própria conta. 30 dias para testar. Fiquem super à vontade. A ferramenta está na mão de vocês. E aí, querendo diretamente falar, bater um papo com o meu time, também eu tenho um link específico que vocês podem solicitar. A gente marca uma reunião com calma e avalia no detalhe, assim como eu coloco também novamente os dados do Toles ali à disposição. A Econdata tem bastante experiência na implementação, inclusive implementação da móvel, né, gente? Só um minutinho. Aqui. Esse segundo link para quem quiser bater um papo diretamente, tá? Maravilha. Pessoal, passamos 5 minutinhos do nosso horário combinado, mas acho que essa discussão sempre dá muito pano para a manga, é um tema que está muito em alta, com
a gente tem muito interesse em falar, né? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo, foi ótimo estar com vocês aqui hoje. Esse é o primeiro de vários que a gente quer fazer, né? Então a gente aceita super feedback, sugestões, a gente quer cada vez mais trazer aplicações mais específicas, então contem com a gente no que a gente puder ajudar, tanto a Móvel quanto a Recondata, está totalmente à disposição para a gente poder ajudar vocês na implementação de soluções de IA. Beleza? Torres, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês que participaram, pessoal. Fique à vontade aí. Você já deixou seus contatos, né? Tá lá. Beleza. Vou destacá-los aqui também. E a gente manda a gravação, tá? Quem não conseguiu ver tudo, a gente sabe que no meio do dia, às vezes, é um pouquinho corrido, mas vocês vão receber por e-mail. Fechado? Grande abraço e até a próxima, pessoal.